Começando, então, estamos ao vivo agora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pela presença, pela disponibilidade. Meu nome é Felipe, galera. Prazer aí ter vocês em mais uma live aí da UOL, mais um webinar que a gente vai falar sobre empreendedorismo, né, inovação, liderança, tecnologia, né, que são os assuntos aí que circundam essa nossa trilha de pré-aceleração. Hoje, infelizmente, é o último episódio, digamos assim, né? Último conteúdo. Mas a gente não poderia fechar com chave de ouro, né? Não poderia fechar com melhor pessoa aí do que o Gabriel, que é CEO aí da Rocket CEO e fundador da Rocket Chef, que vai se apresentar logo mais aí para vocês. Como eu falei, né? A gente está nessa trilha de conteúdo aí de pré-aceleração. É uma trilha bem focada, né, de empreendedor para empreendedor, que é uma coisa que a gente acredita muito aqui na UOL, né? Acho que durante a semana eu bati bastante nessa tecla, que digamos assim, é um dos pilares aí da cultura da aceleradora, que é de fazer com que empreendedores ajudem outros empreendedores e que esse círculo virtuoso, né, no final do dia seja próspero aí para todo mundo. Então, se o empreendedor ajuda, né, o empreendedor ajudando o empreendedor é uma coisa que acontece, a mágica acontece muito mais, né? O empreendedor sente as dores do outro empreendedor, já virou aquele SaaS, aquela estratégia de inbound, aquela estratégia de growth, já fez na prática aquilo, não é um teórico falando, né, para uma pessoa que está aplicando, são duas pessoas que têm, né, a pegada prática ali das coisas. Então, para nós isso faz muito sentido e a gente busca sempre replicar isso no nosso dia a dia. Então, não é só da boca para fora, de empresa para empreendedor, é uma coisa que a gente realmente pratica aqui no dia a dia. Então, antes de passar a palavra para ti aí, Gabriel, queria só dar boas-vindas ao pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. Se apresentem aí, galera. O networking entre vocês, eu acho que é tão ou mais importante do que o próprio conteúdo em si. Muitas vezes, né, a gente acaba conhecendo uma pessoa que vai acabar fazendo diferença no nosso negócio, enfim. E acho que é legal vocês apresentarem. E, obviamente, durante a fala do Gabriel, fique à vontade para lançar perguntas aí. Eu vou mediar o bate-papo aqui com ele. A gente vai bater esse papo aí nessa próxima 1 hora. Fique à vontade aí para lançar perguntas e a gente poder bater esse papo. Gabriel, de novo, cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela disponibilidade aí. É ótimo poder contar contigo aqui, fechar contigo essa trilha de aceleração. Já ouvi tua trajetória muitas vezes, sempre sempre aprendo, então vai ser um prazer ouvir de novo e bater um papo contigo nessa 1 hora. E, cara, me conta aí como é que começou, assim, me conta um pouco da tua história aí, onde é que tu te descobriu empreendedor, como é que tu descobriu, como é que foi parar aí essa ideia da Rocket Chef, que hoje já, né, ganhou o mundo já, lá, então. De Porto Alegre para o mundo. Vamos lá. Cara, acho que a ideia de ser empreendedor, eu venho de uma família de empreendedores. Então, acho que foi muita inspiração do meu avô, do meu pai. Eu venho de uma família de todo mundo. A discussão era assim, que empresa, que tu vai ter como empresa quando tu crescer, né? Tipo, aquela coisa que tu vai ser quando tu crescer, assim, que empresa tu vai ter quando crescer? E o que eu acho que é uma baita de uma inspiração para muita gente, mas ao mesmo tempo tudo tem um peso também, né? É uma pressão de uma família onde todo mundo espera que todo mundo seja empreendedor, assim, existe uma expectativa. Mas para mim, acho que o que positivo ficou para mim foi sempre ver que quando tu tem alguma ideia, alguma coisa muito não só disruptiva, mas tem uma ideia de uma coisa legal que quer fazer, muitas vezes a maneira de tu conseguir executar aquela ideia é através de ser, né, um empreendedor. Então eu via isso muito. Meu avô, meu pai foram caras que quando quiseram montar alguma coisa, acabaram tendo que criar uma empresa para criar um produto ou fazer alguma coisa que não existia ninguém fazendo, né? Uhum. Do que era mais fácil empreender do que convencer uma outra empresa a fazer, enfim. Então a minha trajetória foi sempre assim. Eu quando era pequeno, eu queria ser inventor. Sempre gostei muito de física, de ciência, queria inventar alguma coisa. E juntou, acho que esse lado de que eu sempre pensei, o dia que eu inventar alguma coisa, eu vou precisar de uma empresa para tirar essa ideia e virar realidade. Então, quando eu fui decidir o que fazer na faculdade, eu fui fazer administração. Eu programava desde criança, mais ou menos, que minha infância os computadores ainda eram meio raros, mas eu sempre acabei aprendendo a programar numa empresa de informática que meu pai tinha. E eu pensei, olha, já sabia fazer site, sabia fazer portal,
vou fazer administração para poder administrar uma empresa de fazer essas coisas. E aí eu fiz... Juntou o lado nerd com o lado de business. Aí. E foi bem... Cara, eu adorei a faculdade de administração, assim, é uma faculdade meio diferente, porque parece que tu aprende tudo e não aprende nada, assim, porque tu não é especialista, tu não é contador, tu não é advogado, tu não é especialista, tu não é nada, entendeu? Tipo assim, na verdade, tu administra a empresa, tá, mas tem um monte de gente que nunca fez nada e também administra a empresa, então tu fica pensando assim, tá, e o teu diploma do que te adianta? Tu é um generalista, então, né, tu não vai a fundo em nada, mas tu aprende um pouco de tudo. E eu não sei, acho que com o meu jeito de ser, acho que se encaixou, assim, adoro aprender sobre tudo, assim, eu adoro ler sobre biologia, sobre matemática, sobre física quântica, sobre psicologia, eu tô sempre, tipo, eu não gosto de ler livro de ficção, eu gosto muito mais de ler livro de ciência, então tem muito mais, sei lá, me cativa muito mais às vezes do que uma história, tentar entender o que aquele livro está querendo explicar. E eu virei um generalista, assim, eu gosto de poder falar com o contador e entender um balancete, um DRE, um fluxo de caixa descontado, falar com o advogado e entender da CLT, entender do direito tributário, de falar com o sociólogo e entender pirâmide de Maslow, tipo, entender um pouco de tudo, e acho que a faculdade me deu isso. Acho que o empreendedor, às vezes, talvez, às vezes, um dos maiores desafios do empreendedor, e para as pessoas que, às vezes, são um cara que é um programador e criou um produto, é entender que no momento que ele for virar um empreendedor, ele vai deixar de ser o programador. Né? Tipo, o Zuckerberg não faz mais uma linha de código, o Jobs, ou o Wozniak. O Wozniak até ficou mais no lado da engenharia. O Wozniak até que fazia, né? Mas eu digo o Bill Gates da vida. Bill Gates. Cara, né? E às vezes eu já li, tem livros interessantes que falam assim, desse conflito que muito empreendedor passa tu é um cara de produto, tu é um cara que idealiza e aí tu te vê o business te puxando outras coisas que tu tem que fazer, né? Outras responsabilidades dentro da empresa, e cada vez tu fica mais, putz, mas eu queria estar fazendo negócio para eu queria estar codando, que é onde eu me sinto bem, e é alguma coisa às vezes que tu tem que entender, ou se tu vai ter um sócio que vai tocar a parte do business, mas às vezes empreender sozinho, enfim, tu vai ter que virar CEO em vez de virar... ou tá pronto, às vezes, o que eu vejo muito em outras empresas do grupo, assim, chega um momento que tu vai ter que escolher um CEO para tua própria empresa. E entender que tu vai escolher um cara para tu obedecer. E às vezes isso dá certo, às vezes não dá, né? O próprio Jobs passou por isso, de escolher um CEO para a Apple, para ele poder se dedicar ao produto de novo, e a gente sabe onde é que essa história acabou, né? Com certeza. Eu tenho até uma pergunta aqui do Igor, que eu gostaria de ter produzido. Qual a área de atuação como empreendedor que tu sentiu mais desafios? Eu acho que é muito pessoal, né? Para mim, vou dizer assim, a parte que eu tinha menos experiência era a parte de vendas, e a parte que eu ainda tenho menos experiência. Eu tenho uma inclinação natural por design e engenharia, e design não no estilo assim, tipo, eu não sou um design muito arrojado de ser, assim, fazer uma coisa muito diferente, mas eu digo design de propósito, assim, de uma UX, de entender como aquilo deve funcionar e de fazer as coisas serem óbvias para quem for clicar. Isso, para mim, sempre foi uma coisa que veio com naturalidade, assim, de ficar pensando, imaginando na cabeça alguém usando aquilo e simulando, assim, a pessoa tentando estabelecer padrões que daí a pessoa consiga, uma vez entender o padrão num lugar da UI, ela vai conseguir repetir aquilo em outras áreas. Então, eu sou um designer nesse sentido, não de ser criativo ou de fazer coisas muito viajantes. Mas isso, para mim, é a parte onde é natural para criar produtos. E aí, agora, a parte de organizar time de venda, cobrar cota, resultado, isso é uma coisa que não é natural e, para mim, foi muito mais difícil, e é onde eu tive que acabar trazendo mais e mais gente na minha empresa para suprir essa deficiência que eu tenho. Lá no início, vamos pegar o início da Rocket Chat, acho que é legal falar um pouco de como começou a história da startup, porque, de fato, acho que tem áreas que o empreendedor não se considera expert, tem áreas que o empreendedor às vezes não se considera, que o ideal é que ele busque sócio, né? Como é que foi o teu início, assim? Tu buscou sócio? Como é que foi a concepção da Rocket Chat como negócio?
até um passo atrás, só para contar um pouquinho da história, assim, a Rocket Chat foi uma junção de várias experiências que eu tive na vida até a hora de existir a Rocket Chat. Por exemplo, a primeira vez quando eu entrei na faculdade, eu criei uma empresa com meus colegas de faculdade para desenvolvimento de software, né? Tipo, e a gente, então, conheci outros colegas que também sabiam programar e queriam entrar na faculdade para ter uma empresa, e a gente, cara, então vamos abrir essa empresa de informática. E só que todos lá eram administradores. Mas a gente criou uns negócios bem legais e criou primeiro um produto open source, assim, e publicou no sistema, uma época que se chamava SourceForge, antes de existir o GitHub. E aquilo ganhou 300 mil downloads, assim, muito rápido. E eu fiz totalmente, botei open source só de teste para ver o que ia acontecer, eu querendo contribuir de volta, já que eu usava tanta coisa de código aberto. E daqui a pouco a gente começou a receber ligação de gente lá do Vale do Silício querendo contratar a nossa empresa. Então, imagina uma empresa de uns teenagers, assim, né? O pessoal lá nos seus 19 anos, criando uma empresa em Porto Alegre, e daqui a pouco tendo gente do Silicon Valley ligando para contratar a gente, porque viram o nosso projeto open source. E foi a primeira vez que eu vi, cara, open source não é uma via de uma mão só, assim, não é só tu dar para o mundo, não, existe um retorno disso que tu vai, não é só karma, não é só um karma bom que tu ganha, tu vai ter uma visibilidade, tu vai ter vai virar referência, pessoas vão estar falando sobre o teu trabalho, e vai gente que vai querer contratar ou levar aquilo para um outro nível e está disposto a gastar. Então, eu achei muito, esse foi o primeiro bug, assim, que me picou, viu? Isso como modelo de negócio funciona. E depois, quando eu estava morando na Inglaterra, também comecei a participar muito de hackathon, meetup de tecnologia, conheci o pessoal da MongoDB, alguns dos earlys, dos fundadores, que é amigo do CTO lá da MongoDB, e vi que realmente os caras construíram uma empresa gigante de bilhões e bilhões de dólares em cima de um projeto e ele era um founder, né, que totalmente técnico, e depois procuraram um CEO para a empresa, procuraram o cara da parte comercial. Eu acabei, quando a Rocket Chat surgiu, eu até tinha numa outra empresa um sócio que era para suprir as minhas necessidades, essa necessidade de comercial, ele ia fazer toda a parte de business da empresa, e só que aí fica até a primeira dica, assim, tipo, a gente formou a sociedade, como primeiro a gente tinha que criar os produtos, assim, no CRM, eu comecei a trabalhar full time primeiro, e ele não. E nunca ficou combinado o que seria o timing dele parar do trabalho de onde ele estava para vir integrar a empresa. E se passou um ano e tudo sempre era assim, a empresa ainda não está faturando o suficiente para mim largar meu emprego, mas eu estou ainda, vou ser promovido, acho que é melhor eu esperar a promoção, depois eu saio. E aí o que ia ser um ano virou 2, e cara, às vezes essas coisas, quando não ficam bem combinadas desde o início, são um grande problema, e isso, né, acho que a pessoa que está aqui na call, de repente, talvez tenha gente pensando que está passando por isso. Quem é que é o primeiro a começar a trabalhar full time? Quando é que os outros vão? Como é que divide da sociedade se um não for? O João Davi, o CEO da Town Square, que é uma das aceleradas da UOL, na terça-feira ele falou, combinado não sai caro, né? Isso foi uma situação que eles passaram, que eles precisavam ter esse alinhamento entre os sócios para que realmente não houvesse esse tipo de problema, né? Então, não foi isso que eles tiveram que comprar um dos sócios, acabou saindo no meio do caminho? Exatamente, foi esse aí. Foi uma situação, foi a situação. O sócio não tinha essa definição de quando que todos iam se dedicar full time, mas já tinha 3 se dedicando full time, e tinha um outro sócio que não queria entrar full time porque não queria sair do emprego que estava numa multinacional. E aí foi aí que eles tiveram que comprar. Daí não foi bem esse o caso. E aí foi a mesma coisa. Eu tive que comprar a parte e dizer, cara, tu não veio até agora. E porque tem 2 momentos, né, em que as pessoas, acho que quando tá tudo mais ou menos num marasmo, é difícil ter um conflito, assim, se o negócio não tá subindo nem descendo, tá cômodo. Agora, quando der merda e todo mundo tem que pagar a conta, aí não, mas eu não tava na operação. Ou quando dá muito certo, todo mundo quer uma fatia. Começa a dar muito certo, daí o cara, agora tá, mas agora, amigo, tipo, né? Aqui, na hora de suar e de fazer o negócio, agora que deu certo, tu vem, aí que eu não tenho mais risco. Então, eu acho que as pessoas precisam sempre ter muito claro
de deixar clara, muito claro deixar claro, mas de esclarecer as regras, assim, cara. O que é... se tu não quer só um sócio capitalista, tu quer um sócio que venha botar, né? Não é, e acho que normalmente quando tem os founders iniciais, de repente, a aceleradora é o sócio capitalista, o angel investor é um sócio capitalista, não precisa de mais outros sócios, né, que não estão trabalhando. Então, deixar bem claro quando é que é o momento, o que é o trigger para cada um vir, e se não vier, o que então é a regra de saída. Tipo, ok, não quer vir, mudou a vida, ninguém vai estar ali assinado com sangue, mas então tá, mas se tu não vier, saiba que o que vai acontecer é isso. Ou tu vai começar a perder participação na empresa a cada mês que tu não vier de tanto, até tu sair, enfim, né? Deixa essas regras claras, porque senão dá conflito invariavelmente. Eu conheço inúmeras histórias que isso... No teu caso ali, acho que a pergunta da Débora ali, como é que vocês avaliaram a parte, né? E aí acho que é uma pergunta relacionada talvez à valuation, a como que vocês dividiram as situações, como é que foi essa discussão. Não é uma discussão fácil, né? Uma discussão... Não é nada fácil. A gente às vezes te chamou terceiros para ajudar a avaliar, entendeu? Usou a oferta que tinha na mesa para comprar parte da empresa de outro para usar aquilo. Se tem um cara ofertando por tanto, vai valer. Usou o quanto cada um já tinha colocado de grana e quanto seria assim, cara, mais ou menos assim, se tu fosse um sócio capitalista, tivesse botado essa quantidade de grana aqui, então quanto valeria a pena ter remunerado a grana que tu botou, já que tu não botou suor Então foi uma conversa, cara, não tem uma forma, foi... E o pior é o seguinte, né, como não tá combinado, acaba que quem saiu acha que vendeu barato e quem comprou acha que pagou demais pelo que o cara fez. Então não tem solução. Tipo, eu tenho certeza que se perguntar outra pessoa, ele vai ficar assim, putz, o cara comprou, pagou nada, eu acabei saindo obrigado porque o cara não pagou nada. E eu acho que paguei demais pelo envolvimento que a pessoa teve, entendeu? Então é uma droga. E o não combinado sai muito caro. Não sai muito caro. O importante acho que é ter o combinado. Até porque eu já vi, por exemplo, meu irmão na empresa dele passou por situações parecidas, só que eles, quando foram fazer o contrato social, tinha todos os detalhes, bem descritos, assim, de quanto o múltiplo que ia usar, se tinha 4 sócios, se um sair, qual é o múltiplo, os outros 3 sócios podem tirar esse cara se aplicar o múltiplo tal, tem tantos meses para pagar, e às vezes vai chegar na hora, tu nem vai usar a fórmula, mas a fórmula é assim, isso aqui é o combinado, a gente pode mudar, se de comum acordo quiser fazer um outro valuation, que acha mais justo, ok. Né? Mas parte do piso ali, né? O piso está ali, mas né? Tem um piso que, assim, cara, se a gente não se entender, a regra é clara, é aquilo ali. A gente pode melhorar a regra, né, de acordo com o cenário ou não. E no caso, como um sócio queria sair, os outros queriam comprar, eles chegaram a um acordo, um valor diferente, toma isso aqui, fica com essa parte da empresa, sai por essa. E são amigos até hoje, entendeu? Melhores amigos, não teve briga, não teve nada, enquanto a minha situação foi um pouco diferente. Mas, enfim, depois... Então, eu acabei tendo que tocar tudo sozinho, porque a pessoa que eu tinha procurado no sócio para tocar a parte comercial não entrou. E aí, o que aconteceu depois, na Rocket Chat, como a gente recebeu funding estrangeiro, foi imposto, mas de uma maneira positiva, toda essa cultura de stock options. Então, todo mundo é, né, meio sócio da empresa, todo mundo tem opções de comprar ação, então tem a ganhar com o faturamento da empresa, com o sucesso da empresa. E aí a gente começou hoje a gente trouxe daí executivos com stock options, né, então, que são potencialmente sócios da empresa, que tem bastante ações, e aí tu tenta cercar das pessoas que compensem isso. Eu acho que várias vezes quando eu conversei com a board, os caras dizem, já que tu não tem... Às vezes eles vêm assim, já que tu não teve sócio, pensa nos outros, sei lá, 50% das ações que tu não teve que distribuir, ou sei lá, né, um pedaço grande, cara, tu pode comprar executivos muito bons, tipo, fazendo eles sócios, só que daí procurar caras, às vezes, um calibre, né, tirar eles de outra empresa, oferecendo uma participação grande numa empresa que está crescendo, então tu acaba podendo fazer isso, achar sócios mais tarde, através de stock options, através desse tipo de acordo. Isso, e esse digamos assim, esse teu desafio em relação à sociedade foi bem no início da Rocket Chat já. Foi antes da Rocket Chat, na verdade, virar a Rocket Chat, assim, era na empresa anterior, mas a Rocket Chat era como se fosse uma das ideias dentro da empresa. E o Rocket existia... O Rocket Chat existia como um sistema que a gente desenvolveu num extra time da vida,
e começou a aparecer, e as coisas estavam começando a se engatinhar, então, mas a Rocket Chat não tinha CNPJ ainda. Uhum. Legal. Enquanto empresa. Sim. Tem uma pergunta aqui, o Thiago quer saber como é que já foi a história de processo de funding aí com VC dos Estados Unidos. Tem 2 histórias para contar em relação a isso, da primeira captação e da segunda, né? Então, acho que dá para dividir. Se quiser seguir a linha de raciocínio da história e depois entrar especificamente nos fundings, fica à vontade. Então, mas é mais ou menos, vou dizer, parecido. Seguindo a linha de raciocínio, o que aconteceu? Quando a gente criou, a gente botou ele no Open Source, que eu sempre tinha aquela lição, cara, vamos botar um produto de volta no Open Source, alguma coisa legal para captar a atenção do mundo e inovação. E a gente pegou daí nosso produto de chat e decidiu botar Open Source. Cara, foi o market fit direto, assim, um monte de gente começou a baixar, testar, fazer contribuição para o produto, e isso chamou a atenção de vários fundos lá fora. Aqui, eu vou dizer que vários fundos não estavam ligados em Open Source, assim, não é uma coisa que estava no modelo de negócio Open Source, cara, tipo, no Brasil pensavam, tá, isso é coisa de... Que época era isso? Foi 2015. E ainda hoje não é muito comum. Não, ainda hoje não é muito, mas agora, como a gente tem fundos que investiram na gente, que nem a Monax, por exemplo, a Monax, o Caio, o pessoal, o Eric, assim, cara, nos ensina sobre Open Source, assim, que outras empresas de Open Source que são legais, a gente deveria estar olhando. Eles começaram a estudar, entendeu? Então, abriu portas, assim, na cabecinha deles, tipo assim, cara, o Open Source pode ser alguma coisa. Porque o próprio Eric, fundador da Monax, quando a gente recebeu o funding, ficou sabendo e pediu para almoçar comigo, e ele disse, cara, como é que aconteceu isso? Tu criou uma startup no Brasil e direto, tipo, o maior fundo do mundo botou grana em vocês e ninguém no Brasil sabia quem vocês eram, assim, vocês apareceram no radar já lá. E como é que a gente perdeu essa? Tipo, normalmente todo mundo, né, passa pela gente, passa no acelerador, a gente sabe, recebe pitch, mais ou menos, né, passa na nossa peneira, assim, vocês passaram totalmente debaixo do radar, mas eu vou dizer que eu disse, cara, foi o primeiro. A gente criou a empresa toda já em inglês, porque como a gente queria fazer Open Source e queria a gente no todo mundo, a empresa nasceu dizendo que era uma empresa americana, se fazendo passar, entre aspas, por uma empresa americana. O site só era em inglês, todas as nossas reproduções eram em inglês, eu falava em fórum lá, eu não dava, assim, o meu foco era lá o Vale, participar e lançar o produto lá. Então, os sites que falaram da gente, a galera que começou a baixar, tudo era tudo de lá. Então, o fundo esse de investimento caiu no radar deles, porque eles investem pesado em Open Source. Eles investiram, eles eram investidores do MongoDB, investidor de Elasticsearch, investidor de MuleSoft, várias empresas de Open Source que são empresas de bilhões hoje, que já fizeram IPOs bilionários e com esse modelo de negócio. Então eles já estavam, né, para eles já assim, já tem uma área da empresa olhando projetos de Open Source que estão crescendo. E aí a gente caiu no radar deles, então, e eles logo viram, e daqui a pouco, quando eles me ligaram, foi meio assim, cara, a gente vem seguindo vocês desde do início do projeto, quando deu bom, e agora a gente acha que vocês estão maduros para receber investimento, a gente só quer saber quanto dinheiro vocês acham que precisam e vamos se encontrar para assinar esse contrato. E aí caralho, quem são esses caras? Eu fui ver um mega de um fundo, um dos maiores do mundo, que é a NA, e daí eu fui almoçar com um dos partners, e foi meio assim, o cara perguntou, quanto dinheiro vocês precisam? Eu não tinha slide deck, não tinha pitch deck, não tinha nada, foi só almoçar com ele, só que ele já sabia tudo sobre mim, entendeu? O cara estava me seguindo o projeto e tudo há quase um ano, então ele já sabia também da comunidade, sabia a velocidade que estava crescendo, ele sabia tudo, ele já tinha ligado para a gente que tinha trabalhado comigo, então ele disse, já fiz todo o meu tempo de casa, eu só quero, já está decidido, eu só preciso do número. E aí eu falei, cara, eu tinha feito um Excel, assim, de onde quem eu queria contratar, como é que a gente ia fazer os próximos 2 anos, se eu tivesse dinheiro, o que eu faria? E aí eu falei para ele assim, precisamos de uns 4 milhões de dólares, a gente faz um time bala para pegar esse produto e lançar. E aí, claro, né, fundo grande, ele falou assim, 4? Vamos arredondar para 5, então. Deu $1 milhão na conversa, parece como se fosse algo...
Tá, não, 5 milhões de dólares, ok, você acha que vai fazer isso? Vamos, né, arredondar para 5, vai que falta, melhor botar 5, tá, vamos. Mas foi assim, então a nossa primeira rodada de investimento é completamente atípica, assim, né? Eu falo raramente, fora no mundo da NA, porque daí eu conheci outras pessoas que o Harry investiu, e isso era meio o estilo dele, assim. Mas aí era um cara meio fora da curva, assim, um parêntese só da vida do cara. Porque quando ele me ligou para conversar, eu falei, quem é esse cara? E aí o cara apareceu, uma das primeiras coisas que apareceu, a Forbes tem a lista dos Midas do mundo. E aí a Forbes pega os investidores que fizeram os 100 melhores investimentos do mundo naquele ano. E aí a lista tinha quase 10 anos, ia fazer 10 anos, e ele tinha aparecido em todas as edições desde que a lista tinha sido criada. Então, tu imagina, durante 10 anos seguidos, ele fez um dos melhores 100 investimentos em tecnologia e inovação do mundo. E aí eu fui num encontro das empresas, do portfólio, e aí tinha um outro cara que também tinha acabado, eu contei a história, ele disse, para mim a história nossa é parecida, assim, o fundador da empresa, ele é um cientista do MIT, e criou um sistema de inteligência artificial usando computador quântico, que não precisa ser frio, não sei o que, a laser, blá, 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 e publicou, na verdade ele publicou um artigo teórico, assim, de como é que ele faria um computador quântico sem precisar usar os supercondutores, e aí coisa de louco, entendeu? Publicou, sei lá, numa revista, um artigo científico. E aí ele disse que duas semanas depois apareceu o Harry com um artigo lá na porta do laboratório, dizendo pro cara, isso aqui é uma ideia incrível, quanto tu precisa de dinheiro para fazer esse computador de verdade? Vamos botar uma empresa. E aí convenceu o cientista lá a criar uma empresa, mas esse era um cara que, por exemplo, não era para ser CEO, e logo um ano depois eles foram e contrataram um CEO para tocar o negócio, e a empresa tá bombando, entendeu? Clientes Google, os caras tudo já comprando a tecnologia dos caras. Mas ele era um cara meio fora da curva, né? Tipo, ele não gostava que viessem fazer pitch de negócio para ele. Ele falou assim, se alguém fizer alguma coisa que é relevante no mundo, eu vou ficar sabendo. E aí ele ficava com os crawlers deles, acho que em tudo que é negócio para ver o que ele achava interessante, ele ia atrás para investir. Então, legal. Enfim, contando a história da primeira rodada. A primeira rodada foi essa, isso. Aí a segunda, na verdade, foi assim, tipo, tinha já criado o produto, estava com alguns clientes grandes e precisava de dinheiro para escalar a área de vendas. E aí foi diferente, porque a NA disse assim, quanto dinheiro vocês precisam para escalar a parte de vendas? A gente falou assim, olha, tá, daqui a pouco uns 2 milhões de dólares, 2 a 3 milhões de dólares, a gente consegue escalar a parte de vendas, marketing, e botar o produto, conseguir atuar melhor nesses clientes grandes. E daí a NA, isso é o bom de ter às vezes um fundo grande por trás, e a NA diz, 3 milhões de dólares a gente garante aqui para você. Daí eu tive que apresentar, claro, aí foi assim, preparar deck, mesmo que era internamente um fundo que já tinha investido, eu fui lá para São Francisco apresentar 2 vezes, e aí a NA disse, olha, é o seguinte, o dinheiro está aqui separado para vocês, se vocês quiserem a gente coloca o dinheiro para vocês. Mas se tu quiser convidar outros fundos para participar, a gente vai dando um scale down da nossa parte, e tu chama quem tu quiser para participar da rodada. E aí eu comecei a ligar para os fundos de brasileiros que eu conhecia, dizendo, cara, tem uma empresa brasileira, tem que ter um fundo brasileiro nos ajudando a tocar esse negócio, assim, né, que estejam... que na NA é um peixinho muito pequeno num fundo muito grande. E aí a NA disse, pega uns fundos menores que daqui a pouco vocês vão ser um peixe maior. Um peixe maior, né? E eles vão começar a trabalhar mais com vocês e estar mais empenhado. A gente deu até meio feio, né, dizer deu azar, mas a gente teve a tragédia que o Harry, que fez o investimento, ele faleceu logo depois. Então a gente ficou meio órfão dentro do fundo, porque o partner que investiu na gente faleceu, e aí o outro partner que assinou o contrato logo depois saiu, foi para a Benchmark, a gente ficou meio que assim, ninguém mais ficou órfão dentro do fundo, e uma empresinha lá do Brasil que o NA investiu, meio que ficamos esquecidos. Então, eu tive que fazer todo um trabalho de ir lá e educar o resto da empresa de novo sobre quem era a gente que a gente estava fazendo. E vocês eram a única do portfólio brasileira. Continuamos sendo a única brasileira do portfólio. Isso que eles têm 600... eles já tiveram quase 600 exits. Tu imagina
bem acelerado. O tamanho do portfólio da empresa, que já fizeram 300 IPOs. E, então, enfim, aí eles falaram assim, tá, cara, aqui a grana tá garantida, vai procurar mais uns que tu quer que participe. Aí eu comecei a ir pro pessoal da Monax, a OneVC, a DGF, e todos ficaram super entusiasmados, e é isso que é bom quando já tem alguém que já garantiu rounds, e falam do fear of missing out, né? E aí todo mundo diz assim, pô, a NA já botou a grana pela segunda vez, os caras estão subindo bem. E ele tá querendo uma chance de alguém que queira participar, tá, nós queríamos. Todos os que a gente falou no Brasil botaram um term sheet na mesa e queriam participar. E aí eu escolhi os que eu conhecia há mais tempo, e que tinha o termo mais ou menos, a gente já tinha dito igual para todo mundo, e acabou escolhendo 3 fundos que a gente gostou bastante. E aí vocês fecharam com quais fundos? Com a Monax, com a DGF e com a OneVC. OneVC, legal. A OneVC é o único desses que é de brasileiros, mas na verdade é um fundo de lá, né? Ela mas é um fundo de lá. O que tu encontrou? Você acha que um bom ponto, assim, quando tu vai analisar o processo com o fundo, né? Fala que o fundo faz um screening, né? Ele faz uma parte de seleção de startup super forte. Não é para todo qualquer perfil de startup, né? A questão para ser investido por um VC. Mas a startup também, né? A startup que tem um empreendedor experiente, né? Que nem tu, assim, também faz uma análise do fundo, né? Do que o fundo vai agregar. O que tu buscou em cada um desses 3 fundos aí que tu acha que tu precisava agregar para Rocket Chat? A primeira coisa foi conhecer os sócios de cada um deles, né? Tipo, o Pedro da OneVC, eu saí para jantar com ele 2 vezes e para conversar de tudo, assim, desde filosofia de vida, para ele contar a história dele, as coisas que ele já tinha feito. É um cara que foi empreendedor, ele participou da SandGrid, foi, sei lá, um dos primeiros employee, número 10, alguma coisa da SandGrid, até o IPO. E teve tipo um cara que, na verdade, é formado em jornalismo, escrevia para Rolling Stones, daí achou que as revistas iam morrer, foi trabalhar em tecnologia. Tipo, um cara que pivotou quando precisou, ralou, não veio. Eu achei incrível a história de vida do cara e me dei muito bem com a maneira dele de pensar, os valores. Digo, esse cara aqui eu sei que vai ser meu... Eu curto quando eu falo com ele, quando a gente tem um Billboard Meeting, porque é um cara que já passou por várias coisas e é pilhado e bota... tem a agregar, assim, tem uma visão. Então, ele como fundo, muito mais foi a pessoa dele de qualquer outra coisa, assim. Que era o menor fundo, mas era um fundo... É um fundo recente, né? E é um fundo raçudo, assim, porque ele fala assim, cara, a gente ainda é um fundo novo, então a gente bota muito da grana, ele tá botava grana dele mesmo na primeira rodada, entendeu? Então, cara, isso aqui eu tô no barco junto. Enfim, a Monax, eu conheci o Eric, de ter algumas vezes sair para almoçar com ele, eu vi também muito disso, um cara que para ele era muito importante que empresas brasileiras conseguissem uma representatividade internacional, né, tanto lado pelo patriótico quanto para o próprio Monax, isso faz no bottom line deles afeta. Cara, quanto mais empresa brasileira a gente conseguir levar para fundo estrangeiro, investir, ficar conhecida mundialmente, atrai os olhos para as outras empresas do portfólio, outras empresas brasileiras. E a Monax eu vi muito abrir muitas outras portas com outros fundos, e depois eu conheci o Caio, que hoje é quem está na nossa board. Mas enfim, teve muito assim de conhecer ver que os fundos eram fundos sérios, né? Sim. E que não eram vão ter grana para dar o follow quando precisa e liderar, porque acho que uma coisa que os fundos veem assim, se o teu fundo atual não tem grana ou não tem interesse em continuar, é uma coisa que complica o teu round seguinte. E a DGF também, eu conheci o Patrick várias vezes. O Patrick foi meu mentor por um tempo na Endeavor, e a gente me convidava para vários eventos como speaker, a gente sempre se encontrava, ficava batendo papo, mesmo antes de o cara ser investidor, entendeu? Daí, então, quando abriu a oportunidade, eu falei com ele, cara, abriu a oportunidade, quer entrar de investidor? Eu disse, não, agora, só diz quanto cliente está entrando. Então, eu já sabia que o cara tem um conhecimento de SaaS fantástico. A DGF é bem boa de SaaS. Então, é uma referência, e aí foi mais isso, foram as pessoas, assim, era um fundo sério, era obviamente um filtro, mas conhecer os caras e ver assim, cara, os caras que eu gostava de sentar para conversar antes de eles serem meus investidores, entendeu? Sim.
Legal. E aí, assim, né, Gabriel, acho que do próprio processo, acho que, né, digamos assim, de estágio da startup, acho que, né, a NEA entrou num estágio bem early, né, vocês estavam bem no início, né, quando entrou, foi um primeiro cheque bem fora da curva, né? Meio fora da curva, tipo, era zero revenue, não tinha nem CNPJ, eles investiram no projeto Open Source porque estava na tese deles, eles já tinham feito isso tantas vezes, de pegar um projeto Open Source e fazer virar uma empresa grande, que então para eles era, entendeu? As empresas do Brasil, eu falei pro Eric, falei, cara, tu já investiu em alguma empresa de Open Source, uma empresa de revenue zero e de... Tem que ser um pouco louco, eu acho. Cara, muito visionário. Se tu já fez isso tantas vezes... Só um pouquinho, pessoal. Temos efeitos do home office. Pergunta pra Kátia, eu não sei, rapaz. Eu não sei onde é que as folhas, eu não posso participantes da live no home office, cachorro, filho, né, pessoal de casa aí. E nessa primeira rodada, acho que a pergunta até do Thiago ali, acho que vem um pouco ao encontro disso. Depois da primeira rodada, vocês começaram a ter um processo de amadurecer a plataforma, certamente achar esse product market fit aí que vocês encontraram depois. Como é que foi esse processo aí, já respondendo a pergunta do Thiago, assim, ele pergunta quantas pessoas já submeteram mudanças para o código da plataforma. Como vocês são uma plataforma oficial, vocês se plugaram de fato nessa comunidade de desenvolvedores ao redor do mundo para achar esse product market fit. Como é que foi esse processo, assim, logo depois, certamente, que vocês captaram esse primeiro cheque? Ele tem várias facetas, assim, nesse achar esse product market fit. Porque o produto em si, o product market fit, a gente viu que era algo relevante quando a gente publicou e 30 mil pessoas acessaram o site sem a gente ter falado nada e saíram publicando no Hacker News e no Product Hunt, do tipo, cara, a galera curtiu, assim, no mínimo, e começaram a baixar mais e tipo, bom, o projeto, enquanto pelo menos uma plataforma para o pessoal de dev, com certeza tem uma demanda. Então, só uma dúvida, para o pessoal de dev, então, o segmento, o nicho de usuários iniciais era pessoal de desenvolvimento. O que ajudava, né? Mas eles eram usuários de empresa, muitas vezes, né? Era não só que eles eram usuários, tem muita gente que faz DevOps, SecOps, e aí são dev, né? Sim. Mas depois a gente começou a ver que caras, assim, era o cara de dev que trazia para dentro da empresa, mas a empresa toda usava, né? O sistema. Claro. E começou a ter contribuições de muita gente. Hoje são mais de 1.000 devs que já contribuíram com o código, que fizeram, tipo, não sei se já chegou a 2.000 developers que contribuíram de volta com... Quantos mil? O código. Eu acho que não chegou a 2.000 ainda, mas deve estar perto. E alguns, às vezes, eram contribuições de empresa inteira, entendeu? Por exemplo, assim, a Deutsche, na Alemanha, os caras tinham uma equipe de desenvolvedor que adotou o Rocket Chat para criar produtos e começaram a mandar código de volta, código. Então, assim, tinha uma equipe de 5 pessoas sendo paga por uma empresa alemã para ficar contribuindo código de volta para a gente, porque aquilo não era o business deles, era para a própria empresa e tudo que eles melhoravam, eles mandavam para nós. Aí tinha uns programadores dentro do Departamento de Defesa americano, do DoD, mesma coisa, os caras uma vez entraram em contato assim, cara, a gente queria melhorar a parte de segurança e de permissão de usuário. Vocês se importam se a gente ia melhorar e mandar para vocês o código? Não, vai lá. Daqui a pouco os caras, meses depois, voltaram com um pull request do DoD fazendo todo um nível de controle de permissão de acesso por roles e permissions que a gente não tinha. Então, teve contribuições significativas e isso continua tendo seguido. Assim, hoje a gente tem contrato com a US Navy, NavAir, com agências do Departamento de Defesa americano que usam Rocket Chat em várias, com Homeland Security, porque eles conseguem, né, ter esse feedback, assim, de eles melhoram o produto, mandam de volta, daí eles pegam as melhorias e fica uma coisa muito positiva. Então, só que, claro, tem o que são os desafios? Todo mundo, às vezes, quer contribuir, às vezes tem mais contribuição do que a gente consegue avaliar e botar no código, ou às vezes tu diz, cara, se todas as features que todo mundo faz, o teu sistema vai virar um monstro, entendeu? Um Frankenstein, Um Frankenstein. Então, cara, não é só coisa boa, tipo, tem de tudo. Tem desafios, claro, né? Tem desafios. E hoje a gente tem um dos grandes desafios, a gente tem, sei lá, hoje tem ali aberto 330
poucas features que contribuíram por requests abertos, que não dá tempo de avaliar porque tu sabe, de decidir se vai fazer sim ou não. E o que a gente começou a fazer foi começar a criar todo um sistema de plugins e de apps, e às vezes dizer pro cara assim, cara, tu quer essa featurezinha aqui, tu não precisa fazer no nosso código, cria um plugin e publica lá na lista de plugins, estilo WordPress, entendeu? E aí você instala o plugin, não precisa ser todo mundo que tem que ter o código rodando. E aí tu consegue diminuir a barra, porque em vez de tu dizer, cara, só vou botar no meu código uma coisa que tem que ser muito útil para todo mundo, senão não vale a pena. E aí não, se é um plugin, cara, bota lá, quem quiser baixa. Quem quiser baixa, exatamente. Quem estiver passando por aquele problema pode né, não impacta tanto no roadmap, né? E uma coisa, Gabriel, que eu acho que, pelo menos eu tenho curiosidade de saber, na época que vocês estavam lá no primeiro, quando vocês levantaram o primeiro cheque, enfim, quando vocês tinham aquela comunidade bem grande de desenvolvedores ajudando também, aí vocês levantaram um cheque, quer dizer, levantamos $5 milhões. Como é que fica a imagem de vocês com a galera que estava ajudando? Porque a galera estava ajudando, né, no amor, né? Quer dizer, a galera estava ajudando de boa vontade, aí daqui a pouco vira uma empresa, tem capital, né? Vira uma SA. Como é que funciona essa relação da comunidade colaborativa com... Pô, agora a gente tá ganhando dinheiro com o negócio. Mas é uma coisa vou dizer assim, é uma coisa que já amadureceu tanto a visão que o pessoal tem, que todo mundo fica muito... fica feliz. A galera fica muito assim, cara, que do caralho, o projeto que ele ajudou agora virou uma empresa, entendeu? Tipo, não vai morrer, porque muitas vezes a preocupação do pessoal é assim, pô, tô trabalhando com código do projeto. O que vai acontecer se esse projeto não ganhar dinheiro? Ah, cara, os caras vão fazer o part-time, vai sempre ser alguma coisinha que a comunidade faz no amor e vai ser, assim, aquela coisa média, assim, sabe? Sim. Então, quando os caras veem que injetou dinheiro, todo mundo fica enlouquecido, assim, cara, que do caralho, o projeto agora vai começar a andar mais rápido, vai ter mais gente, daqui a pouco vão me contratar, e a gente contratou gente da comunidade para trabalhar, começou a fazer, né, evento, dar presente para quem contribuir, então os caras ficam felizes, porque, de qualquer maneira, quem está contribuindo porque usa o produto. Ninguém chega lá, tá passando, assim, vendo um produto, assim, vou lá contribuir, dar minhas horas para os caras e vai embora, entendeu? Porque o cara tá usando em algum lugar e, pô, tô usando, isso aqui podia ficar melhor, né? Então, o cara já tá recebendo mais valor do que ele tá botando de volta do produto. Ele não se sente, eu ajudei os caras, agora os caras ficaram grandes, ganharam dinheiro, não me deram nada de volta. Não é isso, ele já tinha, muitas vezes, uma sensação de que ele tá ganhando mais do projeto do que ele deu de volta. E o que ele deu de volta porque ele gostou e foi sabe, cara, tô dando de volta, o meu agradecimento. Então, a gente não viu nunca ninguém ter nenhuma reação outra, a não ser ficar muito feliz que o projeto recebeu funding, sabe? E como é que vocês continuam se relacionando com as comunidades de desenvolvedores? Vocês continuam com software aberto ou fecharam? Como é que funcionou? Como é que está esse relacionamento com a comunidade de desenvolvedores que ajudou a botar de pé? Opa. Oi, voltei. Deu uma cortada, uma caída. Já voltamos. Não, minha pergunta era como é que tá hoje? Como é que tu mantém o relacionamento com a comunidade desses desenvolvedores? A galera que ajudou, assim. Tu ainda mantém o software aberto? A galera ainda pode contribuir? Como é que funciona? Sim. Isso sim. Eu acho que isso é uma coisa importante. A empresa não mudou em nenhum momento a política de ter o software aberto. Então, isso pode ser uma cagada, assim, uma empresa que recebe o funding e aí muda a licença, aí sim tu vê que gera revolta, a galera forca o projeto, tipo, os caras... Agora, se tu ganhou um funding para continuar nessa tua trajetória, e isso a NA foi bem claro, o Harry na época, assim, cara, essa grana que tem é para acelerar o projeto, continua com o open source, cresce a comunidade. Em nenhum momento o fundo exigiu que tu fechasse o código. Não, muito pelo contrário. O fundo meio diz assim, cara, não enlouquece, né? Tipo, a tua força vem do open source, e aí tu vai ganhar grana e vai fechar isso? Vem do crowd. Então eles dizem assim, não, o que a gente está investindo na comunidade que tu criou e nessa aura que tem ao redor do projeto, que tem um monte de gente que gosta, tem os fãs, cara, é muito engraçado, a gente recebe assim, os caras mandam foto, o cara que faz assim, cookie de Natal em formato do nosso logotipo, assim, para pendurar na árvore, entendeu? Os usuários, assim. Os caras fazem camiseta, fazem lâmpada,
Os caras ficam fazendo o nosso logo em um monte de coisa e ficam nos mandando foto da galera que usa e curte muito. É bem o comentário do Eduardo ali, eu acho, reproduzindo ele aqui, né? Que ele acha que as pessoas criam ownership pelo produto e no fim gostam de ter participado. Acho que é bem isso, né? É bem isso. Claro, então tu não vai poder trair eles, né? Tipo, se um cara tava usando, tava gostando porque tava usando a versão free, tava ajudando a construir e tal. Aí se tu pegar assim, recebeu a grana e tu fecha o código e diz, tá, valeu, agora vamos fazer um produto. Aí o cara diz, porra, eu tava junto. Não, mas agora assim, cara, tu continua junto, só que agora vai ter mais grana pra botar em cima. Tem outro comentário aqui do Eduardo, que ele lembra do teu começo na Rocket Chat, sozinho e visionário, sonhador e visionário, e que agora o app explodiu, é um sucesso. Parabéns, valeu aí, Eduardo, pelo comentário. Isso aí, tá bombando agora. O Thiago tem uma pergunta aqui: que conselho você daria hoje pro Gabriel lá atrás, quando ele estava começando a empreender? Bom, teve um que eu dei aí no início que foi, né, tipo assim, amarrar mais as pontas, assim, às vezes na pressa tu acha que algumas coisas não precisam ser ditas e invariavelmente o pessoal, cada um entende o melhor para si, né, e é da natureza humana, não acho que nem que é maldade, assim, muitas vezes a pessoa, pô, se for uma coisa mal, né, meio nublada, tu vai entender às vezes o que de uma maneira que que é mais benéfico para si e acaba depois gerando um conflito de expectativas que culpa de todo mundo envolvido. E é uma merda, porque não tem solução. Porque quando chegou naquele momento não tem solução. Então, deixar as coisas bem definidas e pensar em todos os outcomes. Eu vi que, tipo assim, eu vi quando fui fazer o contrato, os advogados foram fazer o contrato na fundação da Rocket Chat. Cara, tá escrito até o que acontece em caso de morte, em caso de divórcio dos sócios, né? Tem tudo isso, tem que estar previsto e às vezes até as discussões assim, quando vejo, para mim não tem nada, mas entre os sócios, cara, o que é o objetivo? A gente quer fazer para vender, a gente quer fazer porque a gente quer criar. Esse é um alinhamento às vezes, que as pessoas não fazem e um acha que sim, quer fazer para a primeira oportunidade de venda, alguém chegar com uma grana pesada, sair, e o outro sócio não, o outro sócio quer fazer um negócio que ele quer criar uma empresa e, cara, continuar tocando essa empresa e virar Sim, fazer um IPO. E aí às vezes vão descobrir isso só depois, e aí pode ser uma briga de novo, entendeu? Em outro momento. Então, às vezes não é só assim o discutir o que acontece na situação de conflito, mas em todos, cara, a gente quer a mesma coisa, a gente quer criar uma empresa junto para a prosperidade, e a gente quer vender assim que ganhar uma grana. Quanto que é essa grana? Se chegar um cara oferecendo X, vamos vender? Não vamos vender? Pelo menos, né, flash out todas essas conversas. Eu acho que isso cada vez mais eu vejo que esses exercícios são importantes para dar o alinhamento. E eu já vi sociedades, às vezes, não saírem, porque os caras começaram a ter essa conversa e eu disse, não, calma aí. Se o cara me ofereceu tanto, eu quero estar fora. Eu quero construir uma empresa. Não, mas eu tava afim de só pegar e, cara, a gente inflar ela rapidinho, tipo... E vazar. E aí os caras, então acho que a gente não devia estar junto, tipo, né? De repente você vai fazer uma coisa, fazer outra coisa. Não era bem isso que a gente... E isso é importante. E muitas vezes tem os acordos já pré-definidos, quer dizer, se acontecer isso, né, se eventualmente os sócios divergirem, no hard feelings, né, quer dizer, tudo bem, cada um do seu lado, mas os acordos ali de saída, tá tudo certo, né, então, isso até, poupa a relação entre as pessoas, né, Totalmente. Legal, é um bom conselho, né? Não, isso aí e custa bem menos fazer isso no início que depois. Muito menos. E outra coisa de marca, cara. Uma coisa que a gente rateou, por exemplo, a gente começou o Rocket Chat e tal, e não me liguei em registrar internacionalmente a marca, sabe? E depois a gente tomou um tufo, assim, porque daí alguém viu que o projeto começou a crescer e o cara foi lá e registrou em um monte de lugar antes da gente, para vir depois nos vender de volta. Entendeu? Vender de volta. E acontece mais, e é comum, e aí custa. E também, foi uma outra... perdi algumas noites de sono tentando resolver. Acho que a gente resolveu por um preço infinitamente mais barato que meus advogados me alertaram que ia custar, mas eu quase que tive que tentar entrar em contato com o cara quase chorando, mas cara, tu vai matar a empresa se fizer isso. E eu não sei se o cara se comoveu, eu sei que eu fiquei 6 horas conversando com o cara no Facebook, o cara porque o cara nunca disse quem ele é, assim, eu nunca soube quem era a pessoa do outro lado,
mas eu consegui, através dos advogados, marcar de a gente se encontrar numa página do Facebook, e o cara com um login anônimo falando comigo, e eu fiquei falando com o cara, sei lá, virei a noite falando com o cara, até que uma hora o cara disse, tá, meu, tô ok, te vendo pelo preço que me custou para registrar, se tu me pagar até amanhã. E eu liguei para os advogados, cara, assim, e os caras, sério? Ele ofereceu isso? A gente achou que ia gastar umas 10 vezes mais que isso. Eu falei assim, não, ele falou que se a gente fizer o contrato até amanhã, não sei o que, ele transfere, faz essa merda logo. E tal, assinaram, e a gente comprou de volta os nomes e tudo, meio que pelo preço que ele tinha. Esse foi o pitch mais demorado que tu já fez, certamente. Cara, foi que até hoje eu não sei quem é a pessoa. Um monte de gente tem várias teorias de conspiratórias, tipo, fica tentando que. E meu advogado disse assim, cara, sabe por que ele não pode aparecer? Porque se tu provar nos Estados Unidos que o cara sabia quem tu era e registrou isso a tua empresa na tua frente para foder contigo, é um crime. E ele pode ser preso por isso. Então, esse cara nunca vai querer... Se ele tem alguma relação contigo, ele não vai querer aparecer. Não vai aparecer nunca. Nunca vai admitir. Ele fez tudo através de procuração para não aparecer, entendeu? Porque se o cara aparecesse, ele pode ser preso. E aí, então, eu não sei até hoje quem foi a pessoa, mas no fundo eu enchi tanto saco no cara que ele está foda-se. Eu pego e compro essa merda pelo preço que me custou e não me enche mais o meu saco. Mas foi noites de sono perdida. Imagino. E, Gabriel, a partir da entrada desses... Pô, tu tá contando aí com ONVC, DGF e Monax, né, como fundos. São 3 fundos super relevantes aí, tendo experiência. Quais são os próximos passos, assim, da Rocket Chat? O que tu pretende fazer? Enfim, quais são os teus planos aí de crescimento para os próximos anos? Cara, esse ano a gente tem um target de receita, né, para bater, cara, chegar na casa de algumas dezenas, passados, o que a gente está assim, tem coisa no que falaram para mim não dizer, então, mas tem um target de receita de alguns milhões de dólares recorrente que a gente tem que chegar para fazer uma rodada, uma série A relevante. Esse agora é o target da empresa. Tipo, a gente está numa indústria que cresceu nesses tempos de pandemia, porque mais gente está trabalhando de casa, mais gente quer ferramenta de colaboração, mais empresas querem poder trabalhar remoto, e então até acelerou o mercado e vários fundos começaram a nos procurar, falaram assim, cara, se vocês já estão mais ou menos tem um market fit e tal, quem sabe é hora de a gente injetar mais dinheiro para vocês crescerem mais rápido. E aí a gente conversando com a board, e muitos falam assim, olha, de repente é uma hora de tu investir mais para crescer teu market share mais rápido. Então, um dos focos agora é deixar a empresa se preparar para um Series A relevante, assim, de fazer uma rodada... A primeira rodada foi de 5 milhões de dólares, né? A segunda foi de quanto? Vocês divulgaram ou não? Não, foi de 3 milhões. Foi mais para, assim, 5 a gente investiu no produto e cresceu como empresa. O 3 daí foi para investir em marketing e equipe de vendas e estruturar essa parte. E aí agora com essas coisas funcionando, agora a gente tem uma empresa que está pronta para ser mostrada como... que já está escalando, e então agora para fazer uma rodada no Series A com os PPIs. Qual é o Series A que tu quer, que tu busca, assim, intervalo de quanto? Cara, a ideia era você levantar alguma coisa entre 20 e 30 milhões de dólares. O que a gente tá vendo. Legal. E aí, assim, né, apesar da pandemia, óbvio, né, eu imagino que, como tu acabou de comentar, que teve uma procura maior pela solução, assim, então trouxe novos clientes esse tempo aí, essa crise aí de coronavírus, teve mais procura pela solução. Como é que foi a procura dos clientes? Tipo, eles estavam fazendo a transição para o home office, aí queriam integrar o time, comunicação do time. Era isso. Muitos estavam usando já uma versão community, e aí, cara, vamos todo mundo para home office, precisamos de suporte, e aí queriam passar para a versão enterprise. Teve de tudo. Teve empresa que parou o processo de compra, né? Não em todas assim aceleraram o processo de compra. Algumas disseram assim, cara, a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa receita, então a gente vai continuar na versão gratuita de vocês até entender o que o mercado vê uma luz no final do túnel. E já outros falaram assim, cara, a gente vai passar todo para home office, a gente precisa que esse negócio funcione porque é crucial para a empresa, então a gente quer comprar o suporte de você para ter certeza que a gente não vai parar.
Sim. Mas, de uma maneira geral, assim, nosso site, que sei lá, já é um site que tem bastante visita por mês, sei lá, 100 e poucos mil. E aí, no mês, em março, triplicou, foi 300, 400, quase 400 mil visitas no site de maneira orgânica. E geração de lead, tudo bem que andaram duplicando, triplicando. E pessoas mais nessa empresas que às vezes estavam usando um departamento e daqui a pouco viram que iam ter que estender aquilo para uma empresa inteira. Coisas que estavam com projetos iniciantes. Aquela coisa do... Alguém falou o MM, aquele, né? Qual foi o principal vetor de inovação na empresa? O novo CEO, não sei o quê, e a última opção lá, coronavírus. Qual foi o catalisador de... Catalisador, né? Fez muita gente se mexer pro digital, né? Realmente. E pode completar. Não, então, de uma maneira... Ao mesmo tempo que a gente começou a fazer mais marketing, né, com o dinheiro que a gente tinha pego do round e press release e juntou ainda o que aconteceu do coronavírus, essa demanda extra, está sendo um tempo bem busy para o pessoal. Legal. Nesse sentido, assim, acho que só para a gente estar quase chegando a 1 hora aí de papo, né, Gabriel? Acho que na conversa flui. E eu queria entender, acho que uma pergunta talvez mais de posicionamento, assim, a gente sabe que dentro desse mercado de comunicação, né, de comunicação B2B, entre colaboradores, enfim, de times, tem o Slack, né, que é um grande player no mercado global também. Sim. Tem vocês. Eu não sei como é que tu analisa a competição nesse mercado, assim, e quais são os principais... Como é que vocês conseguiram se diferenciar, assim? Como é que vocês comunicam esses diferenciais para os clientes, né, em relação aos outros concorrentes? Tem os dois players gigantes que estão, né, degladiando no mercado, que é a Microsoft e o Slack. Esses são os dois gigantes. A grande diferença entre a gente e eles é assim, eles são 2 produtos proprietários que só rodam em nuvem, né? Tudo SaaS. E não tem customização, não tem, tipo assim, né? O produto é aquilo ali e é bem focado em team collaboration. O Rocket Chat tem uma das grandes diferenças, além de ser open source, ele pode ser instalado em on-prem ou numa private cloud, sob o controle da empresa. Então, ele pode, muitas empresas, gente que dá maior valor à privacidade e segurança, tipo US Navy, banco, Credit Suisse, usam o Rocket Chat porque eles dizem, cara, nossa conversa vai ficar nos nossos servidores, eu não estou conversando nos servidores da Microsoft, nos servidores coisas de alto, né, falando de repente investimentos e conta de cliente, fundo, e tá rodando toda essa minha comunicação rodando lá no servidor dos caras. Então, às vezes, por questão de compliance, os caras dizem, não, essas coisas vão ficar aqui. Então, a gente se diferencia por ser mais seguro do ponto de vista que a empresa tem controle da informação, eles conseguem customizar muito mais, integrar com os sistemas próprios, e a gente tem toda uma parte de omnichannel, onde a gente não restringe a conversa só dentro da própria empresa. Né? Tanto a Credit Suisse quanto outras, a Caixa Econômica Federal, eles usam para falar com seus clientes. Então, o Rocket Chat integra com WhatsApp, com WeChat, com Apple Business Talk, e fala. Então, assim, o cliente pode estar na sua própria plataforma e conversando com os funcionários da empresa que estão usando o Rocket Chat para ter uma voz oficial da empresa quando está conversando com os clientes. Então, a Caixa Econômica Federal, se tu vai tentar procurar a Caixa no WhatsApp e conversar com a Caixa, tu vai cair no Rocket Chat, lá dentro da Caixa é o Rocket Chat que vai distribuir para a pessoa certa dentro da Caixa, né? Tu não está procurando o telefone do teu gerente para falar com ele no WhatsApp. Na verdade, tu está falando com a Caixa Econômica Federal, de maneira oficial, e lá dentro o Rocket Chat diz, olha, dentro da Caixa a pessoa que fala com esse cliente é tal. E aí então a gente começou a ver que isso também é um caso de uso bem importante para muita empresa, quando vê que assim, eu quero resolver meu problema de comunicação de uma maneira única, eu não posso usar só um Slack e um Teams, não, eu preciso ter o Team Collaboration, mas eu preciso falar com meus clientes, eu preciso falar com meus parceiros. E o Rocket Chat sempre teve essa visão de integrar tudo. Então, o Rocket Chat, eles integram entre si, eles integram com o WhatsApp, integram com o Slack, né? A gente vai estar fazendo uma integração com o Teams, então tu usa um para falar com vários canais, assim, essa é uma grande diferenciação. Legal. Então, é um on-prem, um open source, um on-bridge, vira mais um canivete suíço que tu consegue resolver vários problemas do que um
uma solução muito focada só em team collaboration. Legal, Gabriel. Cara, pô, para mim, de novo, né, um prazer poder ouvir teus aprendizados aí, a tua trajetória de mais uma vez. Eu sempre reforço, eu sempre aprendo alguma coisa te escutando, né? E eu queria, para a gente finalizar essa 1 hora de papo que a gente já está chegando, eu queria que tu resumisse, assim, talvez os 3 principais aprendizados que tu teve na tua trajetória, assim, the do's and the don'ts, fazer o que não fazer. E eu acho que para o pessoal aí que tá nos assistindo ainda, que está empreendendo, né, o pessoal que está começando aí no negócio, ainda não captou, talvez ainda uma primeira rodada, não tem fundo ajudando ainda, está no hustle, né, está na luta ali, está no início. 3 aprendizados-chave aí, os key takeaways para a galera que está nos assistindo. Cara, acho que um dos grandes é que tipo, tu tem que realmente gostar, aquela coisa de se apaixonar pelo problema e não pela solução, e gostar do que tu tá fazendo, porque, cara, mesmo depois que vindo do fundo, não fica mais fácil. Tipo, aí a expectativa maior, aí tu vai estar falando com um cara, né, pica, te mandando fazer um negócio que tu diz, caraca, os caras não estão me demandando um negócio gigante, decisões às vezes difíceis, e aí tu tem gente que tá contigo na jornada e daqui a pouco tu tem que tomar uma decisão difícil, aquele cara é a melhor pessoa para continuar na próxima fase. Não fica mais fácil, entendeu? Não é assim, depois que tu recebeu o full round, ufa, agora deu. Não. Cada fase parece que é novos desafios e não necessariamente, né, não necessariamente mais difícil, mas também não necessariamente mais fácil. Então tu tem que gostar muito do que tu tá fazendo para tu continuar levantando da cama empolgado em resolver. Outra coisa é essa que a gente falou de não deixar a ponta solta em contrato, em marca, em tentar resolver essas coisas assim que às vezes são simples de início e a gente não dá tanto valor e depois quando vê pode ter um custo bem maior. Outra coisa que o pessoal às vezes tem medo, viu muitas vezes, às vezes que a gente vê, até falar comigo, falar de um projeto, o cara pede um NDA para falar do projeto, pede para falar com o investidor, o cara assim, para tu não poder, quero um NDA, pô, não, e fica com medo que alguém vai pegar a ideia, sabe? Vai roubar minha ideia, sim. Cara, tira isso da cabeça, porque e eu já vi muito que quando o cara manda isso, simplesmente passa a ignorar o cara. Tipo assim, ok, então, cara, porque ele tira pra guria, assim, cara, ninguém tá aqui pra roubar a ideia dos outros. O investidor, se ele vê uma ideia legal, ele vê muita ideia legal que ele não investe porque não tem quem faça. Ou porque ele não acredita que o cara que trouxe a ideia legal vai conseguir executar aquela ideia legal. E muito cara que vem que o cara é demais e a ideia talvez até nem é tão legal, e aí investe porque o cara é muito bom e diz, não, esse cara vai dar um jeito de fazer essa ideia dar certo. Então, não fica com medo de falar sobre a ideia. E o Rocket Chat, o motivo que eu consegui o funding foi porque a gente decidiu tornar o open source é uma das maneiras mais desapegadas de tu pegar a tua ideia e botar aí, né? Porque todo mundo pode copiar até o código, né? Sim. Isso não aconteceu, por exemplo? Cara, tem várias versões de Rocket Chat. Outras receberam funding. Cara que pegou o Rocket Chat fez para hospitais, fez funding de milhões de dólares. Tem de tudo. Mas se tu vai ficar te apegando a cada vertical que alguém pegou e fez alguma coisa, tem que pensar, cara, que bom. Se a ideia é tão boa que tem mais gente tentando fazer e executar. Vários que eu vi que não deram certo. Cara, pegaram, foram até ali e pararam, sabe? Não conseguiram executar. Não é tão fácil. E vários... Então... não ter tanto medo assim da tua ideia ser copiada, porque a ideia é 20%. Uhum. Claro. É os 80% que faz a diferença. Exatamente. Se apaixonar pelo achar um outro cara, que o cara vai copiar a tua ideia, não vai ter o mesmo tesão que tu pela tua ideia, pela coisa que tu tá fazendo, pela coisa que tu tá resolvendo. Então, a chance de ele... Total. Então, não se apeguem a querer proteger a ideia. Assim, cara, tenta falar para o maior número de pessoas possível. Até o cara do próprio Salesforce tem no livro dele que ele fala, né? Ele tinha um medo disso, e até que um dia ele recebeu, a ideia dele só deu certo uma hora que ele chutou o balde. Disse, cara, eu tô com essa ideia para mim fazer 1 ano, 2, e não sai do papel. Ele começou a falar para os amigos, até que um cara disse, eu conheço um desenvolvedor que estava muito afim de fazer um negócio, vou te apresentar o cara para vocês fazerem junto. Aí apresentou os caras, e os caras aí criaram o Salesforce. Começou a falar, cara, a ideia vai morrer na minha cabeça, ou eu vou começar a espalhar a ideia e uma hora eu vou encontrar alguém que compra a ideia comigo. Então, essa é uma grande sugestão, assim, não morram com a ideia para si. Ótimo aprendizado, com certeza. Gabriel,
Já chegamos aí mais de 1 hora de papo, cara. Queria te agradecer pelos aprendizados, por compartilhar essa trajetória com a gente, pelo teu tempo. A gente sabe que a tua agenda aí deve estar super corrida, ainda mais agora, né? Dividindo home office, né? Home com office, mais clientes chegando, batendo mais clientes na porta nessa, né? Apesar da pandemia, né? A gente sempre fala, né, que algumas startups surfam positivamente isso, apesar da situação, né, grave que a gente vive aí, mas, né, enfim, vamos sair dessa juntos. E queria te agradecer de novo. A gente vai doer, mas eu acho que o mundo do outro lado de todo esse processo vai ser um mundo melhor. Um mundo melhor, esperamos que sim, todos. Então, pessoal, queria agradecer também a todo mundo que participou da live aí, que mandou perguntas, enfim, que interagiu com a gente. Como eu comentei no início, essa é a última, né, é o último bloco aí de conteúdo da trilha de pré-aceleração da UOL. Então, consideramos aí o processo, né, de seleção de startups por BS17 aberto. Então, eu já coloquei ali no chat o link para que vocês possam entrar lá e entender como é que funciona o programa, ver alguns dos cases da UOL, como a Squid, como a Town Square, como a Egro, enfim, algumas startups que a gente já acelerou, que são grandes empreendedores e que hoje estão fazendo um trabalho muito legal, e alguns já investidos por fundos também. E a ideia ali desse link é que vocês possam acessar, entender, conhecer o programa, conhecer os cases, e se quiserem compartilhar, indiquem também para quem, se vocês gostaram da trilha, gostaram do trabalho da UOL, enfim, se quiserem nos recomendar, a gente também está à disposição para, tanto o Felipe quanto a Júlia, o pessoal do time aí da UOL está à disposição também para falar com os empreendedores aí, com vocês ou com quem vocês indicarem. Então está oficialmente aberto aí o processo, né? Apliquem, indiquem a UOL para seus amigos empreendedores também que estão aí iniciando. A jornada é dura, né, Gabriel? Mas se ela puder ser compartilhada com algum parceiro, né, com algum fundo, com alguma aceleradora, né, pode ser um pouco mais, pode ser mais prazerosa, pelo menos, né? E obviamente ganhar o apoio necessário aí para tracionar. Com certeza. Pessoal, muito obrigado aí para todo mundo pela atenção, pelo tempo. Um abraço, se cuidem e bom final de semana. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Bom final de semana.